Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo de Benoa Cálculo. Estou aqui para gravar um vídeo para vocês sobre conceitos básicos de cones. Tá? Esse vídeo vai ajudar vocês no conteúdo de matemática também, então achei que é importante a gente começar a ver isso aqui. Então, um cone é uma figura geométrica que tem uma base, certo? E uma área lateral que vai subindo e termina num vértice. Ele tem uma estrutura parecida com uma pirâmide, né, que também tem uma base e um vértice, só que aqui a base é circular, tá? Quais são os elementos de um cone que é importante a gente conhecer? Então, primeiro a gente tem que saber quem é o raio da base. Já que a base dele é um círculo, o círculo sempre tem um raio, né? Então, a base circular vai ter um raio que a gente vai chamar de R. Depois a gente tem a altura desse cone, que é a altura desse sólido, que vai ser esse H aqui. E o terceiro elemento importante de um cone é o G, que é a geratriz, que é esse segmento que começa aqui em cima e desce até aqui embaixo. Certo? Ele é muito parecido com a apótema da pirâmide. Só que aqui a gente trabalha dentro de um cone, que muda um pouquinho, então a gente chama de geratriz. Então, o raio da base, a altura e a geratriz. Como é que eu faço para achar o volume de um cone? Então, o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a área da base dele? É π vezes r ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Então, eu posso simplificar e deixar assim. π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E a área de um cone? A área total é sempre a área da base mais a área lateral. A área da base é sempre π vezes r ao quadrado, porque é a área do círculo. E como é que eu faço para descobrir a área lateral do cone? É π vezes r vezes g. Então, eu faço essa conta primeiro, depois eu faço essa, depois eu somo tudo, e isso aqui vai me dar a área total, que é a base, né, a área da base, e mais a área lateral. É importante ter isso aqui no caderno. Outra relação importante dentro do cone é, se eu for observar aqui, eu tenho um raio, né, a altura, e os dois fazem um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho a geratriz. Esses três lados aqui, ó, formam um triângulo. E esse triângulo aqui, por ter um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Se é triângulo retângulo, a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras que a gente viu na semana passada. Então, quem que vai ser a hipotenusa desse triângulo? Vai ser o G, a geratriz. E o H e o R vai ser os catetos. Substituindo na fórmula, né, o A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, no lugar do A eu vou colocar o G, no lugar do B e do C eu vou colocar o R e o H. Então, a geratriz ao quadrado é igual ao raio da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Importante anotar essa fórmula aqui, que a gente vai usar bastante ela nos exercícios. Exemplos. Então, eu tenho aqui um cubo, aliás, um cone circular, com raio da base medindo 6 metros e a altura 5 metros. Aqui a fórmula do volume. Então, vamos calcular. Então, no lugar do R, quem que eu vou colocar? O raio, que é 6. E no lugar do H, eu vou colocar o 5. O π, ele não diz quem é, então a gente pode deixar assim. Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Agora, multiplica por 5, dá 180. Que dividido por 3, 60. Então, o volume é igual a 60 π metros cúbicos. Certo? Exemplo 2. A área total de um cone com raio 6 centímetros e altura 8 centímetros. A área total, então, a área da base mais a área lateral. A área da base está aqui. No lugar do R eu coloco 6 e faço 6 ao quadrado, 36. Então, o π repete do lado, 36π. Essa é a área da base. Agora, eu preciso achar essa aqui, que é a área lateral, certo? A fórmula está aqui. π vezes R vezes G. Mas eu não tenho o valor da geratriz, né? A gente só tem o raio e a altura. Então, a gente vai usar aquela relação que a gente viu antes ali. Geratriz ao quadrado igual raio ao quadrado mais altura ao quadrado. No lugar do R eu coloco o meu 6, no lugar do H, que é a altura, eu coloco o meu 8. Faço a conta, 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, somando dá 100. Esse quadrado aqui passa como raiz quadrada, então G igual a 10. Descobri a minha geratriz. Agora eu posso colocar na fórmula da área lateral. π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz que eu acabei de descobrir, que é 10. 6 vezes 10 deu 60. Repete o π do lado e terminou a conta. Então, qual que é a área total?
é a área da base, que eu descobri, 36, mais a área lateral, que eu descobri, 60. Juntando tudo, 96π centímetros quadrados. Assim que a gente faz, então, quando precisa descobrir a geratriz, né, e substituir na fórmula da área. Terceiro exemplo, ele quer o volume de um cubo, que o raio da base é 3 metros e a geratriz é 5. Então, aqui está a fórmula do volume. O que eu preciso no volume? Preciso da altura, e ele não disse a altura. Então, novamente, quando está faltando informação, eu vou recorrer àquela fórmula. G ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. No lugar do G, eu vou colocar o 5, que eu já tenho. No lugar do R, vou colocar o 3, que está aqui, que é nosso raio. E vou descobrir o H. 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Beleza. Como é que eu vou descobrir o H aqui? Tem que deixar ele sozinho aqui do lado direito do igual. Então, para isso, esse 9 que é positivo passa para cá, negativo. 25 menos 9 dá 16. Tirando a raiz quadrada é 16, é 4. Então, agora que eu tenho a altura, eu posso substituir na fórmula. Π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4, 36, certo? Então, 36π dividido por 3. Eu faço 36 dividido por 3, dá 12, e acabou. Então, veja como é importante a gente saber essa fórmula aqui, ó, porque quando falta informação, é aqui que eu vou buscar o que eu preciso. E aí, substituo na fórmula e deu certo. Então, esse foi o resumo da aula de hoje. A área da base mais a área lateral, que é a nossa área total, e o nosso volume, que é π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. E também lembrar essa relação aqui, que é muito importante dentro dos triângulos, né, dentro dos cones, que é o g ao quadrado igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Certo? Então, anotem isso aqui no caderno. E agora vocês já podem fazer os exercícios que estão ali embaixo do PDF. Tá ok? E é isso. Então, as dúvidas, vocês podem perguntar nos comentários particulares das atividades. Podem mandar no meu e-mail. Podem chamar no Google Chat, que eu vou tentar ajudar sempre que possível. Então, era isso. Bons estudos e boa semana.